Boa noite. Sejam todos muito bem-vindos. Sempre é uma satisfação muito grande para nós recebê-los. Vamos começar o papinho de hoje. Primeiramente, vamos fazer nossa prece, para a gente começar bem. Nós vamos pedir a Deus, nosso Pai, que abençoe a todos nós essa noite, que abra os nossos corações ao entendimento, que abra nossas mentes a novas possibilidades. Pedimos ao nosso Mestre Jesus que derrame sobre nós as suas bênçãos, e que assim seja. Sejam todos bem-vindos. Quem está vindo a primeira vez, seja bem-vindo à nossa casa. Quem já veio outras vezes, que bom que voltou, que bom que continua voltando. A gente brinca que quem toma nossa água não vai embora mais. Então, continue tomando. Para nós é sempre um prazer muito grande recebê-los. Hoje nós vamos papear um pouquinho do Caminho, Verdade e Vida, que é um livro que a gente usa bastante nas nossas palestras. É um livro bom para ser lido. Os textos são bem curtinhos, fáceis de serem compreendidos. Quem quiser levar para ler na hora de dormir, se preparar para o sono, para ler na hora do pular, para ler durante o dia mesmo, uma reflexão, é uma excelente indicação. Então hoje nós vamos falar do capítulo 113, em que o título é Não Te Esqueças. No que ele se baseia? Nesse trechinho do Evangelho de João. Porque muitos dos judeus, por causa dele, iam e criam em Jesus. O que ele quer dizer com isso? Ele conta nesse capítulo do Evangelho de João, aquela passagem onde Jesus, vindo para Betânia, poucos dias antes da Páscoa, ele traz Lázaro. Lázaro que foi ressuscitado, e esse milagre de Jesus já tinha se espalhado por toda a Galileia, por toda Jerusalém. Todo mundo já sabia desse milagre de Jesus. E quando souberam que ele estava lá, todo mundo foi lá para ver. Mas o milagre todo mundo já sabia, todo mundo já conhecia. Não havia dúvidas sobre o milagre. O que eles queriam realmente constatar é se Lázaro, tendo sido ressuscitado, era outra pessoa. Outra pessoa como? Outro ser humano? Não. Se Lázaro tinha se transformado, se algo nele tinha se modificado quando ele passou por esse milagre tão grande, por esse milagre tão significativo. Então, Emmanuel vem e fala para nós: muitos homens estão mortos, soterrados nos sepulcros da indiferença, do egoísmo e da negação. Ele diz que muitos de nós ainda estamos num processo de sair da nossa crisálida. Ainda estamos engatinhando nessa transformação que nos levará a borboletas. Porque a borboleta, ela vem da lagarta, a lagarta se enclausura naquela crisálida, e só depois de uma longa, sofrida e necessária transformação, ela renasce como borboleta. Então, Emmanuel nos faz refletir sobre a nossa própria morte. Será que alguns de nós, ou muitos de nós, não estamos mortos, ou estivemos mortos? Mortos para uma vida nova, mortos para novos conceitos, novas crenças, novo modo de pensar. Muitos de nós ainda estamos presos em conceitos
nós, que não servem para uma vida nova, mas a gente continua lá guardando os danados, segurando, retendo e lustrando aquilo, e falando, não, mas na minha época era assim. A gente, então, ele denuncia muito com a idade quando a gente fala isso, né? Não, na minha época era desse jeito. Não, gente, fala isso não pega mal. Na minha época, é hoje. Hoje é a nossa época. Independente da idade que a gente tenha. Independente se sejamos crianças ou adultos. A nossa época é hoje. E a nossa época é aquele momento em que eu escolho me transformar. Nós somos seres em evolução. Não somos evoluídos ainda. Saímos lá do, segundo a teoria de Darwin, saímos lá do macaco e viramos homem. Né? Mas será que evoluímos de verdade? Ou estamos em processo de evolução? E nesse processo de evolução, segundo Kardec, a gente não para de evoluir nunca. Estaremos sempre como espíritos em processo de evolução constante. Não importa se chegamos lá na graduação de espírito de luz. O espírito de luz, ele ainda está em evolução, ele ainda está aprendendo. Ele ainda se coloca em missões, em reparações, que ele ainda acredita serem necessárias para a sua evolução. Então, se somos seres em evolução, sim, nós morremos todos os dias e renascemos todos os dias. Todos os dias nós precisamos nos desapegar de conceitos que não nos servem mais. Emmanuel diz que nós podemos ser ressuscitados todos os dias pelo amor do Cristo, pelo amor que Ele nos ofereceu e nos oferece todos os dias. Renascer dessas mortes que ele exemplifica aqui muito sucintamente. A morte do egoísmo. Eu morro um pouquinho quando eu exercito o meu egoísmo, quando eu não penso no meu próximo, quando eu não sou solidária, quando eu não sou generosa, quando eu destilo todo o meu julgamento do alto do meu pé de alface que eu subo para dizer que eu sou melhor do que o outro. Eu morro um pouquinho quando eu nego a mim mesma a possibilidade de transformação. Quando eu nego ao meu semelhante a oportunidade da transformação. Eu morro um pouquinho quando eu me coloco indiferente ao sofrimento do meu próximo. Quando eu me coloco indiferente à dor do meu semelhante. Nós morremos um pouquinho cada vez que nós cultivamos um pouquinho das nossas sombras. Nesses momentos, eu estou morrendo um pouquinho. Morrendo como? Morrendo, eu estou acelerando a minha morte? Não. Eu estou morrendo para a possibilidade de uma vida nova. Para a possibilidade de viver algo diferente na minha vida. É isso que Emmanuel nos faz refletir com essas pequenas passagens dos Evangelhos. Ele quer que a gente reflita na nossa vida atual. O que é que eu posso aplicar, como eu posso aplicar essas falas de Jesus, esses evangelhos que foram escritos no meu dia a dia. Senão, aquela frase que nós colocamos lá no início fica totalmente sem sentido. Ela não tem serventia de nada. Se eu trago para o meu dia a dia,
se eu trago para a minha vivência e se eu me conscientizo que a cada vez que eu negligencio, que eu me torno indiferente, que eu sou egoísta, que eu julgo, que eu condeno, que eu excluo o meu irmão ou a minha irmã, se eu chego à conclusão que isso é morrer um pouquinho dentro de mim, morrer um pouquinho da luz que eu tenho, então eu já começo a buscar pela transformação. Para eu conseguir buscar a luz, eu preciso identificar primeiro que há a sombra, que há a escuridão. Como é que eu vou buscar o bem se eu não experimentei o mal ainda? Einstein falou isso, né? O Einstein foi quem deu talvez uma das mais simples e mais óbvias explicações para o mal. Porque alguém, sabendo que ele era ateu, falou para ele: quem criou o bem foi Deus. E quem criou o mal? Foi o diabo? Foi alguém de ser inferior? E para nós, a explicação, a resposta é muito óbvia, né? Claro que foi. E Einstein respondeu: não. Quem criou o bem? Se você diz que foi Deus, eu concordo. Mas foi ele também que criou o mal. Porque como é que eu vou saber o que é o bem se eu não experimentei o mal? Como é que eu vou saber o que eu preciso para me tornar uma pessoa melhor se eu própria não experimentei em mim o que me levou para um lugar ruim? Como é que eu vou combater o mal e levar para o bem? Porque eu vejo o mal, eu vivencio o mal. Eu, às vezes, sou, inclusive, a executora do mal. Em pequenas ou grandes atitudes, mas eu posso sim ser a executora do mal. Quando eu tenho contato com esse mal, é que eu descubro em mim o desejo de buscar o bem, de buscar a luz. Quando eu identifico que eu morro todos os dias um pouquinho, eu busco o renascimento. Eu quero renascer. Eu quero me tornar alguém melhor. Eu quero me tornar alguém transformado. Como Lázaro foi transformado. Eles vieram ver o Lázaro não para confirmar o milagre. O milagre eles já sabiam, todo mundo já tinha contado sobre ele, pegar nele, apalpar, não, Lázaro está aqui mesmo, não é mentira não. O que eles queriam confirmar é se Lázaro tinha se modificado. E aí, como é que a gente traz isso para o nosso dia a dia? Nós, para começar, já somos o exemplo vivo do milagre de Deus. Todos nós aqui dentro, sem exceção, somos a prova viva do milagre de Deus. Por quê? Porque passamos todos por uma pandemia. Vivemos um período de extrema tribulação, de dor, de sofrimento, de angústia, de dúvida. Perdemos pessoas muito próximas a nós. Nós mesmos passamos pela doença, vivenciamos ela e estamos aqui, ainda encarnados. Então, sim, somos já o exemplo vivo do milagre de Deus. Deus já fez em nós o primeiro milagre. Estamos vivos. Assim como Lázaro, ressuscitamos. Porque muitos de nós, se não passou diretamente pela doença, passou indiretamente com pessoas próximas, ou passou pela morte dos sentimentos. Passou pela morte da perda do emprego. Passou pela morte da perda de
poder se aproximar das pessoas queridas, porque isso representava perigo. Então, sim, todos nós vivenciamos essa grande morte. E todos nós estamos aqui agora, ressuscitados, renascidos. E será que estamos transformados? Será que nós hoje podemos dizer que somos pessoas diferentes? Ou será que somos as mesmas? Eu já ouvi opiniões aí dos dois lados. Pessoas que me disseram, não, Patrícia, continua exatamente a mesma pessoa, porque se eu mudei, é porque alguma coisa errada aconteceu. Então não, continua a mesma, porque eu sou assim, eu nasci assim, eu cresci assim. Gabriela. Outros, e já são pelo menos próximos da minha grande maioria, me disseram, mudei. Alguma, não sei se foi para bom, se foi para ruim, se foi para melhor, se foi para pior, mas mudei. Não sou a mesma pessoa. Me transformei, saí dessa pandemia diferente. Um tiquinho mais egoísta, outros um tiquinho menos. Um tiquinho mais urgentes em viver. A gente saiu lá antes da pandemia de uma reclamação geral que era: não tenho tempo, não consigo, não vou visitar meus parentes porque eu não tenho tempo, eu preciso trabalhar e porque a vida é muito corrida. E aí, quando nós fomos proibidos de fazer isso, nossa Senhora, queríamos ir lá e bater os governantes que eles estavam errados e nos proibir de ir lá visitar meu parente, eu queria ir lá, eu queria fazer festa, eu queria juntar todo mundo. Porque eu descobri que a distância me causou muita dor. Então eu não queria fazer parte desse isolamento. Quando passa a pandemia, a gente volta para a mesma urgência. Percebam como nós estamos, a grande maioria de nós, voltou para essa urgência. Preciso trabalhar, preciso correr, preciso recuperar o tempo perdido, porque as finanças, porque, oh meu Deus, o patrimônio. Aí a gente ainda comete a suprema arrogância de usar quem se foi como justificativa. Não, eu estou trabalhando esse tanto para honrar meu parente que foi embora e que não está aqui hoje. Será? Será que aquele parente, amigo, conhecido que foi embora durante a pandemia não gostaria ou não teria uma opinião diferente sobre isso? Talvez ele dissesse para nós: fica mais aqui, ocupe mais o seu tempo aqui perto de mim, vamos conversar mais, vamos tomar mais cafés, vamos almoçar mais vezes, vamos nos aproximar, vamos correr juntos. Então, se nós somos o primeiro exemplo disso, vamos dar mais exemplos. Muitos de nós somos sobreviventes de graves doenças. Passamos por doenças físicas, emocionais, psíquicas, que nos levaram a um sentimento de morte muito evidente. Às vezes o médico, naquela delicadeza, né? Ah, você vai morrer. Eu tenho conhecido um médico que ele fala: detesto dar, ele é oncologista, ele fala: detesto dar notícias de doenças graves para paciente espírita, porque eu saco vocês. Por quê? Ele falou: porque quando você dá a notícia, a pessoa dá uma pensada ali uns minutos, daqui a pouco ela fala assim: e como é que eu resolvo isso? Como é que o senhor vai me ajudar a resolver isso? Como que é a minha parte? O que eu tenho que fazer? Ele fala: saca, porque você fica esperando a pessoa se salvar, e chorar, e vou morrer, e meu Deus. Não. O danado do Espírito veio falar:
Vamos consertar esse trem? E se nós não conseguirmos consertar, nós vamos morrer tentando? E ele fala, então, aí ele brincou, ele falou, eu estou brincando, porque realmente quem dera todos tivessem essa mesma disposição para a vida, não para a morte, para a vida. A nossa disposição para ressuscitar todos os dias precisa vir dessa tomada de consciência de que nós já somos um milagre. Até 2 meses atrás, eu tinha passado imune do Covid. Nós brincávamos na turma que era eu e mais 2 só. Mas incrivelmente eu peguei delas. Estamos zerando a turma, todo mundo pegou. Eu perdi meu irmão, bem no começo da pandemia, com o Covid. Então, eu dividir de carreira. A gente não sai dessa experiência na mesma pessoa. Você não passa por 2 anos, 3 anos dessa experiência que nós vivenciamos a mesma pessoa. A gente sai diferente. A gente sai com um olhar diferente para a vida. O que às vezes precisa é a gente modular esse olhar. O que Lázaro foi fazer? Ele largou completamente a vida anterior dele, foi seguir Jesus, foi se transformar, foi difundir a palavra de Jesus. E se transformou, o olhar dele se transformou, porque ele entendeu que aquela vida que lhe foi dada pela segunda vez não poderia ser a mesma, não poderia ter o mesmo propósito. Perceba que pessoas que passam por experiência de quase morte, experiência de uma doença muito grave, elas voltam dizendo, minha vida mudou. Nós temos um amigo querido que ele passou pela Covid de maneira muito grave, ficou na UTI, foi incubado, chegou a ser desenganado pelo médico e hoje está aí, graças a Deus, estou pimpando. No mesmo ritmo de antes. No mesmo. A mesma correria, a mesma falta de tempo, o mesmo desespero, a mesma aflitude. E lá no começo, quando tudo passou e que a pandemia foi diminuindo, a gente sentava e conversava e ele sempre dizia, não, minha vida hoje é outra. Você não está entendendo. Minha vida se transformou, eu tenho um novo propósito, eu tenho um novo olhar pela vida. E a gente tem uma tendência a esquecer. A gente tem uma tendência a voltar ao antigo, mesmo que esse antigo seja desconfortável, mesmo que esse antigo não me sirva mais. Ele diz que as pessoas iam lá e viam a transformação de Lázaro e só então acreditavam no milagre. Porque Lázaro estava vivo? Não. Porque Lázaro se transformou. Porque Lázaro não era a mesma pessoa. Porque Lázaro passou a vivenciar essa transformação. Ele passou a colocar essa transformação em prática. Não adianta que eu só fale que eu mudei. A gente só vai conseguir convencer a si mesmo e as pessoas da nossa mudança quando a gente exercita ela. Caso contrário, nós vamos ser meros papagaios repetindo, não, eu mudei, você percebeu que eu mudei? Não, eu mudei, deixa eu te falar, mudei muito, nossa, mas eu mudei, meninas, eu mudei. Quando as pessoas começam a conviver comigo, no máximo eu não vou pensar assim, não, deve ter mudado de casa, né? A gente já está falando. Mudou de casa, mudou de rua, mudou de empresa. Porque o comportamento continua o mesmo. Eu só vou conseguir colocar dentro de mim como essência a transformação que eu me propus a fazer quando eu vivencio ela.
dores, por todas as dificuldades. Mudar não é fácil, né, gente? Mudar não é algo que você faz da noite para o dia. Mudar é sofrido. Essas não são as crenças que a gente carrega pela vida. Sempre que alguém diz para nós, nossa, fulano, você podia mudar esse seu jeito, né? Eu já penso, que trem de todo, poxa, dá um trabalho, não dá? Nem se quiser que me aceite assim. Eu sou assim, vou mudar. Porque a gente introjetou a crença de que mudar requer sofrimento. E a gente diz que a dor é inevitável, o sofrimento é escolha. A dor, ela sempre virá. Ela vai acontecer na nossa vida, não interessa como. A dor física, a dor emocional, a dor financeira, ela vai acontecer. Agora, o sofrimento, eu escolho. Eu escolho sentar aqui nessa calçadinha e falar, ó vida, ó dia, ó como eu sofro, ó como Deus não olha para mim, Deus olha para todo mundo menos para mim. Não adianta eu rezar, porque Deus não escuta. Isso é escolha. Eu escolhi. Agora, eu posso escolher levantar dessa calçadinha e falar, eita, mas está doendo. Menino, não é pouco não. Mas vou ali fazer alguma coisa. Vou ali fazer um passe, vou ali conversar com alguém, eu vou ali receber as pessoas ali no tratamento, eu vou ali ajudar a Claudinha na livraria, eu vou ajudar os meninos lá fora a arrumar os carros do estacionamento, eu vou trazer uma aguinha. Eu escolhi vivenciar a transformação que a dor me trouxe. Sim, esse é fato. Geralmente nós nos transformamos pela dor. Ela nos movimenta, ela nos impulsiona, ela nos tira da colocação, ela nos leva para um lugar de movimento. Nem que seja para levantar da cama, para ir buscar 45 médicos, mas eu me levanto. Eu vou lá, eu vou atrás. Eu venho aqui no centro espírita, eu vou na igreja católica, eu vou na igreja evangélica, eu vou no centro de Umbanda, eu vou no templo de budismo. Eu me movimento. E cada movimento desse que eu faço é uma transformação que eu junto para a minha coleção. Eu aprendo alguma coisa nova em cada lugar desse que eu fui, eu vou tentar colocar isso em prática. Não sei se dá certo, mas eu vou tentar. A gente sempre brinca que é não tenta não, faz. Quando eu digo que eu estou tentando, eu já estou dando uma desculpa para dizer que vai dar certo. Não, faça. Faça. Coloque em prática. Não deu certo? Muda, faz de novo. Faz outra vez. Experimenta de outra forma. Executa com outro olhar. Faz as modificações necessárias. E deu errado. Transforma de novo e faz de novo. É tentativa e acerto. Toda transformação requer tentativa e acerto. Não é tentativa e erro, é tentativa e acerto. Porque naquela vez que eu acredito que não deu certo, alguma coisa eu aprendi, então já deu certo. Eu já aprendi alguma coisa. Eu vou lá e transformo algo em mim que não estava antes, que seja uma pontinha da unha, que seja uma grande coisa. Jesus, em momento nenhum, disse para nós que nós tínhamos que fazer grandes transformações. Ele nunca disse isso. Ele disse que nós precisamos buscar a evolução. E a evolução só acontecerá através das transformações. Paulo Freire diz para nós que o exemplo não é a melhor maneira de educar, é a única.
Quem tem filhos, quem tem netos, quem tem sobrinhos, quem tem irmãos, percebe que as crianças se conduzem muito pelo que eu faço, não pelo que eu falo. O que eu falo, ela desafia, ela desobedece, ela enfrenta, ela afronta, ela desce os limites, mas o que eu faço, ela copia. Eu tenho um amigo que ele tem um menininho pequeno e ele me contou um pequeno exemplo disso. Ele disse que um dia chegou em casa e, como sempre, o menino trazia todos os brinquedos para brincar na sala com ele e tal, que era o momento que ele chegava do trabalho, ele era um menino muito feliz. Ele foi passar e ele chegou e fez assim com o pé, e empurrou o brinquedo e passou. Ele não chutou, ele empurrou o brinquedo com o pé e passou para sentar no sofá, para ficar mais perto do menino. Mais tarde, coisa de 40 minutos, 1 hora depois, o menino veio de lá para cá e chuta um brinquedo. Ele assustou com aquilo, porque ele nunca tinha visto o menino fazer, ele parou, foi lá. Por que você fez isso? Por que você fez, papai? Eu vi você fazendo. Então eu fiz também. Eu também faço. Naquele dia, ele tomou consciência da grandiosidade dos pequenos gestos dele. Ele tomou consciência do que era educar aquela criança através dos gestos dele, não era do que ele falava. Ele sempre tinha ensinado para o filho que não se chutava as coisas, que não quebrava, que não podia estragar um brinquedo. Um gesto dele foi potencializado pelo filho e levado ao extremo. A partir desse dia, ele falou: Patrícia, eu agora vigio até no meu respiro, porque eu sei que ele vai copiar. Isso é ruim? Não. Ele respondeu: não. Porque eu passei a ser uma pessoa melhor a partir disso. Eu passei a vigiar atitudes que eu tinha com as pessoas lá fora, longe do meu filho, e que não eram atitudes corretas. E que poderiam ser interpretadas por essas pessoas como atitudes negativas, porque eu simplesmente achava que aquilo era corriqueiro. Então, eu passei a me vigiar, a me olhar nas minhas atitudes, não só perto dele, mas longe também. Então, isso me transformou. É esse exemplo que Jesus espera que a gente siga. O Kardec, depois que ele escreveu o Livro dos Espíritos, depois que ele já tinha sido publicado, ele foi alguém que sempre, as pessoas sempre perguntavam para ele como ele imaginava que aquela obra seria multiplicada, como ela seria distribuída para as pessoas. E ele foi e disse essa frase, que ela está numa revista espírita daquela época. As brochuras, os jornais, os livros, as publicações de toda sorte são os meios poderosos de introduzir a luz por toda parte. Mas o mais seguro, o mais íntimo e o mais acessível a todos é o exemplo na caridade, na doçura e no amor. Ele sabia que a obra que ele tinha codificado naquele momento se multiplicaria, mas que de nada adiantaria se eu não vivesse aquilo que estava escrito ali. Aí tem a pergunta 697 do Livro dos Espíritos, se não me engano. Ele pergunta para os Espíritos: qual o melhor exemplo para eu seguir na minha vida, para eu me tornar um ser humano melhor? E os Espíritos respondem assim, muito prolixamente: Jesus. Só. Jesus. Se eu olho para as atitudes de Jesus, eu conseguir reproduzir 1%, já estou na evolução. Se eu consigo olhar para as pessoas com o respeito que Jesus olhou, pensa. Nós vamos nos desrespeitar? Nós vamos brigar? Nós vamos ter conflitos? Não. Eu estou vivenciando o exemplo de Jesus, como ele se colocou
vida? Como eu devo me transformar numa pessoa de bem? A gente tem muito assim, essa expressão, né? Fulano é uma pessoa de bem. O que é uma pessoa de bem? Eu sugiro a gente ler no Evangelho capítulo 17, o homem de bem. Eu amo esse capítulo do Evangelho. Porque se a gente conseguir colocar em prática 1% do que está aí, menino, nós vamos ser assim, espírito de luz, tá? Ó, nunca brincar de olhos. Porque ali ele fala todos os preceitos de como eu me tornar uma pessoa de bem. Eu respeitar, eu amar, eu ser gentil, eu não excluir, eu não magoar, eu não ofender, eu não julgar o meu semelhante, porque o nosso julgatório está prontinho o tempo inteiro. Nossa mente trabalha o tempo inteiro para julgar o outro. A roupinha, eu sei não. Você viu? Fulano trocou de carro. Estou sabendo. A gente não tem a capacidade de virar e falar: como você está bonito, como você está bonita hoje. Se a gente fala outra coisa, o que você quer? O que você está querendo em troca? O que é aquilo? Está me cantando? É isso, casado, hein? A gente está tão mal acostumado com o julgamento que a gente não consegue se livrar dessas amarras. Essas amarras que as nossas sombras nos colocam. Então, a leitura de hoje do Caminho, Verdade e Vida, ela nos leva para essa reflexão. Quem eu sou no mundo como ser em evolução? Como eu posso evoluir de maneira mais segura, confiante, harmônica? Através do exemplo. Sendo o exemplo, não só nos mirando nos exemplos que a gente tem, mas sendo o exemplo. De que adianta a Patrícia vir aqui e falar um monte de palavra bonita, e vós faz, e eu saio ali fora e eu trato mal do Cival e o Marcos, que estão cuidando do estacionamento tão carinhosamente. Eu vou ali e respondo mal a Claudinha, que está toda a sua lista da livraria tentando achar o título do livro que eu quero. E eu estou com pressa, né? Mano, minha filha, para hoje. O que adiantou? Toda a palavra bonita que eu disse, se eu não coloquei em prática, se eu saio na rua e eu começo a xingar todo mundo na minha frente, no carro, eu vou devagar na minha frente. Se eu brigo as pessoas, se eu não paro na faixa pedestre, se eu paro em fila dupla na porta da escola, esse é o supra-sumo do pecado. Gente, nós não vamos para o céu, estou avisando. Se a gente não muda a porta da escola, a gente não vai para o céu. Ponto. Vamos mudar a porta da escola, nós vamos aumentar para o céu do jardim direto. Por quê? Porque naquele momento eu estou sendo egoísta. Eu não estou pensando no outro, eu estou pensando em mim, na minha facilidade, na facilidade do meu filho. Eu não estou pensando no outro, que precisa passar e está com pressa, precisa trabalhar, e também precisa deixar o filho na escola. Se nós conseguimos pensar nesse exemplo que eu sou, então sim, grande parte da nossa transformação já está acontecendo. E hoje, a nossa meditação da noite vai falar muito disso. Nós vamos brincar muito disso. Obrigada. Nós vamos refletir sobre essa transformação. Como nós podemos fazer essa transformação na nossa vida? Quem se sentir à vontade, olhe para essa imagem
imagem desse campo de girassóis e feche os olhos. Se imagine andando no meio dessa plantação de girassóis, caminhando por entre essas flores. À medida que nós vamos caminhando, nós olhamos para cada flor dessa e compreendemos que ela busca a luz. E ela precisa, todos os dias, se transformar para encontrar a luz. Ela precisa superar desafios para encontrar a luz. E ainda assim, ela floresce lindamente. E nós, no meio desse campo de girassóis, nós vamos nos virar para a luz. Os médiuns já nos ajudam com isso. Eles estão ao redor, com as mãos direcionadas para nós, nos indicando essa direção da luz. O passe que nós recebemos é isso, é essa ferramenta. E eu me viro em direção à luz, sabendo que para isso talvez exista um pouco de sacrifício, um pouco de dor, mas acima de tudo haverá uma grande satisfação em encontrar essa luz. Cada um de nós hoje se coloca à disposição da própria transformação na busca dessa luz. Nós nos colocamos disponíveis para essa transformação interna, tão necessária e tão útil, para que eu encontre a luz. Das mãos dos médiuns passistas saem raios de luz em direção a cada um de nós. E nós recebemos essa carga de motivação, esse incentivo para superar os desafios, para olhar para a dor com resignação e ainda assim não desistir de buscar a luz. Hoje nós somos caminhantes em direção à luz. Cada um de nós recebe uma flor de girassol nas mãos. Ela foi colhida por espíritos bondosos e entregue para cada um de nós. E nós vamos voltando para cá com essa flor nas mãos. A flor que simboliza a nossa busca pela luz. O nosso caminho em direção a essa luz. Ao sentar, nós seguramos essa flor entre as mãos e nós vamos fazer juntos, a uma só voz, a oração que Jesus nos ensinou, confirmando essa nossa disposição para a transformação. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a
vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tenha ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. E assim, todos nós confirmamos o nosso propósito de renascimento. E que assim seja. Muito obrigada a todos. Vão com Deus. Que Deus os abençoe hoje e sempre.